Oi, pessoas lindas desse canal, eu me chamo Elaine Lima e nós estamos no canal Estúdio Artes Personalizadas. Hoje nós vamos gravar a nossa segunda aula da nossa série de topo de bolos em camadas. Hoje nós vamos ensinar para vocês como vocês pesquisarem essas imagens no Google e como vocês colocarem ela no Estúdio V, rastrearem elas no Estúdio V e montar o topo de bolos de vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Então, vamos embora pro vídeo acompanhar essa aula que tá especialíssima para vocês. Oi meninas, nós estamos aqui na nossa segunda aula da nossa série de topos em camadas, né? Então, quem tem dúvida a respeito de quais os papéis que nós vamos utilizar para fazer esse topo, né? Então, volta lá no primeiro vídeo e assiste a primeira aula, né? Que a gente está falando sobre toda a papelaria, questão dos papéis que nós vamos usar, tanto para fazer as camadinhas quanto para fazer deslocamento, enfim. Volta lá no primeiro vídeo e aí vocês vão conferir a nossa primeira aula, tá bom? Muito bem, nós estamos aqui já com o estúdio aberto, tá? E a gente primeiro, para a gente fazer um topo em camada, a gente primeiro tem que selecionar as imagens que a gente vai utilizar nesse topo. Esse topo que a gente vai fazer aqui é um topo fazendinha, tá bom? Então a gente vai pesquisar as imagens, né, aqui no Google. E como que eu pesquiso essas imagens? Eu coloquei aqui para vocês, digitei aqui. Geralmente eu costumo utilizar desenhos que são para colorir. Por quê? Como eu digitei aqui para vocês, né, árvore para colorir. Por quê? Se vocês observarem, os desenhos para colorir, ele vem com uma silhueta em preto, né? Ele vem formando, vem todo o desenho. Tô aqui no Google abrindo as imagens. Ele vem o desenho. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a internet tá ok. Vamos lá, internet. Então, como eu estava explicando para vocês, as imagens para colorir, ela vem com uma silhueta totalmente rastreada, né, em preto. Deixa eu mostrar aqui a árvore que eu selecionei. Minha internet está um pouco fraca aqui, mas deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem que eu selecionei lá no Google. Então, a árvore que eu selecionei, olha, vocês podem notar que ela tem uma silhueta em preto. E isso facilita muito quando a gente joga lá no estúdio, que a gente vai rastrear todas essas imagens. Então, sempre que eu vou pesquisar alguma imagem para a gente trabalhar em camadas, eu costumo utilizar essa técnica de colocar os desenhos para colorir. No caso, se for uma bonequinha, como tá aqui, né, uma nuvem, os personagens, o menininho, né, o fazendeiro, o celeiro, o sol. Então eu sempre utilizo essa mesma técnica, por exemplo, sol para colorir, celeiro para colorir, né, fazendeiro para colorir, porque ele sempre vai me dar a silhueta das imagens dessa forma, e isso facilita muito para a gente na hora de trabalhar em camadas, tá? Essa é a grande sacada do topos em camadas, dos nossos topos em camadas, porque nós que utilizamos a versão gratuita do estúdio, a gente não tem aquela versão que a gente pode selecionar por cor, rastrear por cor, que é somente na versão Business, né? Que no caso é a versão paga do estúdio, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente vai utilizar as técnicas. Ok, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? A minha árvore escolhida foi essa, mas aí vocês podem ter uma infinidade de imagens para vocês escolherem, né? E tá colocando aqui nos desenhos de vocês, utilizar nos topos de vocês. Deixa eu mostrar bem aqui, eu vou colocar aqui uma maçã pra gente colocar nessa árvore. Maçã para colorir. Aqui já tinha, né? Mas eu vou botar aqui para pesquisar, ver se vai, porque a internet tá um pouco fraca, um pouco lenta. Deixa eu ver se essa daqui vai. Então, não foi. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos aqui, né? Começar.
Primeiro a gente define o tamanho do bolo, né, que vai ser o nosso topo. Na verdade, geralmente as confeiteiras elas já mandam o tamanho do bolo, né, vai ser o que? Um topo para um bolo de 20 centímetros, de 25 centímetros, né? Então eu sempre costumo colocar meio centímetro a mais devido o chantininho, né, que vai na cobertura desse bolo. Então, geralmente você ganha aí mais meio centímetro, 1 centímetro de cobertura, né? Então, para que o topo fique proporcional ao tamanho do bolo, você precisa fazer esse quadradinho aqui representando o bolo. Eu gosto muito de usar esse quadrado, né? Mas tem as fórmulas retangulares e tudo. Então, a gente usa esse quadradinho aqui, ó, para fazer o topo de bolo. E aí a gente já fez, deu aqui a altura certinho do bolo, né, que na verdade fica um retângulo, né, aqui a gente colocou 10 centímetros, porque a grande maioria é 10 a 11 centímetros, tem duas boleiras que eu trabalho com elas, que os bolos delas são 10 centímetros, 12 centímetros de altura. Então a gente vem aqui, né, coloca o tamanho do bolo certinho, eu vou colorir esse bolo, deixa eu ver, vou colocar uma cor pastel aqui. E aí, em cima, pra gente fazer a base, ter uma noção de como posicionar os personagens em cima, a gente vai usar esse círculo aqui, né? Esse círculo mais oval e colocar em cima do bolo. Deixa eu colocar ele aqui. Vou posicionar ele aqui. E a gente vai colorir também as bordas dele. Deixa eu ver uma coisinha mais forte pra aparecer, pra gente saber distinguir isso. Pronto, a gente fez a nossa base, fez o nosso bolo aqui, tá bom? Então, a gente vai começar a jogar as imagens aqui pra dentro do estúdio. Eu venho aqui sempre mesclar. Aí vai aparecer aqui uma abazinha me indicando os meus arquivos, né? As pastas em qual eu destinei os arquivos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Aqui eu organizo os meus arquivos assim. Tem várias pastas, né? Então, as imagens eu vou guardando ela por temas. No caso, os temas aquarelados, os temas de casamento e arranjos florais, as mascotinhas, né? Que são alguns personagens, os papéis digitais, alguns personagens que aqui dentro eu vou colocando por tema, no caso, Barbie, Frozen. Então, todas as imagens ficam aqui dentro. E aí eu deixei essas aqui fora para facilitar e mostrar para vocês. Então, ó, me deu aqui a primeira opção. Então, a gente vai começar por trás desse bolo, né? O que vai ficar atrás dessa paisagem do nosso bolo. Então, eu escolhi aqui o celeiro, né? A árvorezinha para ficar no fundo do nosso bolo, né? Na verdade. Então, a gente vai começar aqui a rastrear pelo celeiro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu faço. E aí a gente vai vir aqui, né, nessa ferramenta de rastreio, né, essa ferramenta de rastrear. A gente vai selecionar aqui a área, né, a gente vai apertar nessa ferramentazinha de seleção de área. Então, a gente vai rastrear, né? Selecionar a área que a gente quer rastrear. E aí, a gente vai usar aqui muito essa ferramenta de linear. Por quê? Ele vai me dar o preenchimento sólido da minha imagem, tá vendo? Como ele dá o preenchimento sólido da nossa imagem. Então, aqui eu vou regular, né? Aqui no linear, a gente vai regular a quantidade como que eu posso dizer para vocês, de preenchimento que eu quero essa imagem, tá vendo? Que aqui no 66 ela já me deu uma imagem totalmente rastreada, bem visível, né, nessa partezinha amarela. Então, a gente vai colocar, eu vou querer rastrear não somente as bordas de fora, eu vou querer rastrear as partes de dentro também. Então, eu vou usar essa primeira imagenzinha aqui, que é rastrear a imagem na parte interna dela também. Tá bom? Então, a gente vai clicar nela aqui. Gente, meu computador tá um pouquinho lento. Então, essa primeira imagem, eu já vou descartar ela, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou liberar o caminho dessa imagem, tá? Porque eu vou querer utilizar algumas partes delas aqui de dentro.
Então, essa parte de fora também eu não vou utilizar ela, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Então, aqui em cima eu tô achando que esse celeirinho vai ficar... Tá vendo esse espaçozinho, na verdade? Aqui, deixa eu mostrar aqui um detalhe pra vocês. Esse espaçozinho que ficou de uma camada pra outra, eu não queria utilizar essa camada muito separada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no deslocamento para ela ficar um pouquinho mais preenchida, isso, um pouquinho mais preenchida e chegar na base desse meu celeiro aqui, tá? Aqui em cima eu vou começar a colorir. É muito importante vocês começarem a colorir tudo logo de uma vez, porque para vocês depois não se perderem e não ficar muito demorado. Geralmente hoje eu costumo fazer esse topo em 20 minutos, eu já tenho desenhado ele todinho, né? Um topo que eu, no caso, eu não tenha nada rastreado, que eu precise rastrear desde o começo. Então, essa partezinha aqui de dentro também a gente não vai utilizar, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso. Essa partezinha aqui de dentro também, a gente vai agrupar ela, tá? E vamos deixar aqui, eu vou pintar ela de branco. E nós vamos agrupar ela aqui. Geralmente eu aperto Ctrl G, mas aqui em cima a gente também, ó, tem uma ferramentazinha aqui em cima, ó, que você já agrupa todas as imagens, todas as formas, tá? Então, eu vou agrupar ela aqui. E aqui embaixo, eu vou utilizar um outro quadrado, olha, pra gente preencher totalmente a base desse celeiro, tá? Deixa eu ver se ele encostou aqui. Encostou. Então, aqui eu vou fundir essa parte. Tá vendo? Aqui dentro... Não, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou deslocar pra ficar a partezinha do celeiro. Tá vendo? Vai ser o portãozinho do nosso celeiro. Deixa eu pintar aqui. Isso. Vou agrupar novamente. Aqui no meio eu quero colocar uma estopazinha. Então, eu pesquisei uma outra imagem que eu vi uma estopa aqui de celeiro. Que eu não gostei muito desse desenho de celeiro. Só vai mesmo me interessar essa partezinha de dentro da estopa, tá? E aqui para mostrar também para vocês que a gente não precisa só se prender a um desenho, porque às vezes a pessoa quer uma característica diferente, você quer incrementar um pouco, um topo, então você não vai ficar preso somente a uma imagem. Então, outras imagens te possibilitam a montar também o topo, tá? A fazer a composição desse topo. Então, aqui eu vou liberar novamente. E eu vou utilizar, deixa aqui, eu vou apagar. E aí eu vou utilizar essa estopazinha, deixa eu dar um deslocamento dela aqui. Observaram que eu fiz o mesmo processo que eu utilizei para a imagem do celeiro? Deixa eu ver aqui, deixa eu colorir ela, vou colorir ela com uma corzinha mais terrosa. E aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui eu vou preencher de branco, tá? Tô bebendo água aqui. E aí eu vou colocar aqui em cima pra ficar como se fosse a estopa da partezinha do celeiro. Deixa eu encaixar ela aqui. E aqui eu vou pintar o celeiro de vermelho, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra trás. E aí as minhas portinhas, tá vendo como ficou o celeiro perfeito? Olha como ficou legal esse celeiro. Deixa eu só deslocar aqui internamente, que eu quero fazer um segundo deslocamento. Tá vendo que essa ferramenta aqui também te possibilita a fazer um deslocamento interno, tá? Tem um deslocamento de bordas, né, de formas, e aí tem o deslocamento interno, que você pode usar essa mesma técnica que eu usei aqui, que foi a ferramenta interna, tá? Deslocamento interno. Deixa eu ver se aqui fica mais bonitinho, terroso. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ah, tá. Eu não colori essa partezinha aqui de dentro que eu tinha, que eu desloquei. Tá vendo que eu não tinha colorido aqui em cima? Então, eu vou lá colorir ela e deixa eu ver se a borda dela fica melhor
Isso, exatamente, o efeito que eu queria, para não ficar totalmente branco. Então, eu vim aqui e agrupei, tá? Todas as formas. E aí, o que eu faço? Eu acho muito interessante que todas as imagens que você fizer, você coloque uma base atrás, porque papel em contato com a água, né, em contato com o chantininho, ele vai absorver a umidade. Então, para que esse seu desenho não fique algo frágil, não fique algo que quando a confeiteira colocar em cima do bolo, ele fique algo muito frágil em cima do topo, eu sempre duplico essa imagem aqui, eu vou em duplicar. Peraí, deixa eu ver, eu apertei aqui alguma coisa. Isso, eu vou aqui em duplicar a imagem. E aí, o que eu vou fazer com essa imagem já toda colocada aqui, minhas pecinhas no lugar? Eu vou fundir toda essa imagem. Tá vendo como eu vou fundir toda a imagem? Deixa eu ver, essa partezinha aqui do celeiro não se encaixou muito bem. Deixa eu corrigir aqui, então. Olha, isso acontece às vezes, ó. Às vezes a gente acha que a imagem tá toda bem unida perto uma da outra e não tá, viu? Que não fundiu todas as partes aqui. Então, a gente vai baixar ele mais um pouco aqui, o telhado. E aí, nós vamos agrupar toda a imagem novamente. Vamos duplicar. E agora sim, a gente vai fundir. Olha, tá vendo que fundiu todo? Então, eu vou jogar essa imagem aqui lá para trás da nossa imagem principal. Porque esse vai ser a minha segunda camada do meu desenho, tá? Então, essa segunda camada vai te fazer com que o teu topo, com que a tua imagem fique uma imagem, um desenho, na verdade, mais bonito quando ele colocar aqui em cima do topo e algo bem mais resistente do que só uma camada. Porque aí você faz uma camada, coloca o palitinho atrás e fica algo mole, que qualquer vento balança ele, tá? Então, eu não acho legal colocar somente com uma camada. Então, com 2 camadas é que eu acho ideal. Aqui eu vou colocar esse celeiro mais ou menos 10 centímetros de altura, porque eu acho muito importante que o teu topo, ele fique quase da mesma altura do que o teu bolo, para ficar algo bonito e vistoso, tá bom? Então, eu costumo utilizar 10 a 12 centímetros de topo, fora o nome que a gente coloca aqui em cima, tá bom? Agora, a gente vai rastrear a nossa árvore, como eu falei pra vocês, a gente vai montar primeiro o fundo desse nosso topo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, fazer aquele mesmo processo de rastreio, usar a ferramenta de seleção, né? Colocar aqui, vou rastrear novamente. Algumas meninas, elas gostam de pesquisar a imagem antes. Novamente aqui vou liberar o espaço, né? Como eu estava falando, algumas meninas, elas gostam de pesquisar uma mesma imagem quando é para algum desenho específico. Por exemplo, as mesmas cores do vestidinho da Moana, as mesmas cores da Minnie. Então, é muito interessante que quando vocês forem utilizar personagens para fazer nos topos de vocês, que vocês pesquisem uma imagem colorida, né? E aí vocês podem estar colocando as mesmas cores, tá bom? Nessa imagem, tá? Nesse mesmo topo. Aqui, ó, vocês notam que ficou aquela barrazinha da segunda linha que foi feita no desenho. Então, eu não gosto de utilizar formas assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu queria mais esse tipo de imagem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, eu vou sobrepor uma imagem em cima da outra, porque as árvores, geralmente, elas não têm uma forma única, né? Elas não seguem um desenho único. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu duplicar aqui. Elas não seguem um desenho único. Geralmente, os galhos, né, delas se sobrepõem um em cima do outro. Então, a gente vai utilizar essa mesma técnica aqui na nossa árvore, tá? A gente vai colorir aqui e vocês vão entender melhor o que eu tô querendo falar. Tá vendo como ela vai ficar um desenho bonito quando você colocar as imagens nela aqui, ó? Deixa eu ver se eu coloco mais 2 aqui para sobrepor uma em cima da outra. E aí a gente vai compondo a nossa árvore. Para ficar um desenho bonito, para não ficar aquele desenho padrãozinho de uma árvore padrão, tá? Deixa eu colocar aqui uma forma diferente.
E aqui a gente vai levantar aqui os galhos. Então, gente, para mostrar para vocês que vocês podem adaptar essas imagens, né? Porque o grande segredo, a grande sacada é a forma como vocês vão pesquisar elas no Google, tá? Então, vocês podem ir pesquisando essas imagens e podem estar modificando ela, tá? Não precisa vocês se prenderem exatamente a uma imagem só, a se agarrarem apenas a uma imagem, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, vou centralizar aqui rapidinho, vou colocar ela pro fundo e vou colocar ela aqui. A árvorezinha eu vou deixar um pouquinho maior, quase do mesmo tamanho do celeiro. Deixa eu ver esse celeiro, acho que ficou um pouquinho grande. Então, a gente vai mudando conforme vocês verem a necessidade, tá? Show. Vou colocar aqui, vamos rastrear aqui a nuvem e o solzinho para vocês verem como que vai ficar o nosso fundo da nossa imagem primeiro, tá? Novamente aquele processo, tá? De seleção da imagem. Aqui eu já não vou precisar rastrear o interior desse desenho, porque ela é uma forma única, né? Então, eu vou rastrear apenas as bordas delas, que é o que me interessa aqui nessa imagem, é a borda dessa nuvem, tá? Notem que essa nuvem aqui não aconteceu nas outras imagens, porque já estava bem nítida, mas notem que essa nuvenzinha ficou com uma curva, assim, com as leves curvatura, como se fossem umas imperfeições, porque a qualidade da imagem não estava boa. Então, a gente vai aqui selecionar essa ferramenta de edição de pontos, né? E ele vai te dar vários pontos, ó, tá vendo onde eu falei? Os pontinhos que ficaram. Então, eu vou simplificar essa imagem, ó, apertando nesse Szinho aqui, esse S grandão. Então, ela vai me dar uma forma mais simples, olha, tá vendo? Ela vai me dar somente os cantos das formas em edição, né, para recortar melhor, porque vocês notam que a outra imagem ela ficou com vários pontos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, tá vendo a quantidade de pontos que tinha? E isso não é necessário para o nosso corte, às vezes trava um pouquinho na lâmina na hora de fazer o recorte no papel e às vezes não fica legal. Então, por isso que eu sempre uso essa edição aqui de pontos e simplifico a imagem para ela me dar os pontos exatos, tá bom? Então, eu vou pintar aqui, vou colorir essa imagem, né? Deixa eu fazer mais duas aqui, 2 ou 3 nuvens. Igual as nuvens, usando a mesma técnica dessa árvore. Deixa eu colocar bem aqui, separar um pouco, que ela tá aparecendo aqui no fundo dela. Isso. Então, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou aqui na copa das árvores, né? De sobreposição de imagem, né? Porque na natureza nunca nada é padrão, você encontra algo padrão. Então, algumas imagens, elas se sobrepõem umas às outras, né? As nuvens, você não vê só uma nuvem no céu, você vê várias nuvens, né? Então, a gente vai agrupar essas nuvens aqui e vamos dar um pequeno deslocamento. Geralmente, a distância do deslocamento vem em 200 centímetros, né? No caso, 2 centímetros, 2 milímetros para cada lado. Então, aqui nessa nuvem, eu vou usar apenas porque eu quero o efeito dessa nuvenzinha bem simplesinha no fundo. Não quero algo muito aparente. Tá vendo como deu apenas uma leve acentuada no azul, na curvatura? Então, a gente coloriu ela aqui, o fundo de azul, tá? E a gente vai colocar aqui, mais ou menos aqui em cima. Um pouquinho mais perto da copa das árvores, da árvore, tá bom? E aí aqui a gente vai vir rastrear novamente o sol, tá? Esse aqui foi o sol escolhido pra gente colocar no desenho. Ele veio com a imagem bem grandona, a gente vai diminuir aqui, tá? Geralmente quando vem alguma imagem assim bem grande, eu preciso dela um pouquinho menor, eu faço isso, redireciono o tamanho dela, tá? Aqui a gente vai usar o sol, novamente a seleção de rastreio de formas, selecionar a área.
Aqui a gente usou apenas as bordas, né? Já aqui eu quero utilizar essa bolinha aqui do sol pra gente pintar, porque se você olhar pro sol, que a gente não consegue olhar fixamente, mas o sol ele é bem mais claro no meio, né? No seu núcleo, no seu centralizado ele ali, no núcleo dele. Então ele é bem mais forte. E aí ele espalha os raios dele, que vai numa coloração um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais clara do que o núcleo dele, tá? Então a gente vai usar novamente aqui a seleção de bordas internas. A gente vai liberar o espaço dela aqui, na verdade, que é liberar, né, a imagem pra gente usar ela conforme a gente queira. Eu vou deletar essas partezinhas internas. E aí esse solzinho também, eu tô percebendo aqui que ele tem várias formazinhas, tá vendo? Vários pontinhos. Então, novamente eu vou simplificar essa imagem. Olha como ela deu uma simplificada nos recortes. E aí eu vou colorir, tá? O núcleozinho dela aqui eu vou fazer um pouquinho mais quente. Deixa eu colocar um pouquinho mais claro aqui, achei quente demais. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar mesmo essa, deixa eu usar aqui o amarelo. Isso, exatamente, o efeito que eu gostaria. E aí vocês vão testando as cores, tá? Pra vocês fazerem conforme aquilo que vocês acharem legal, que vai ficar em cima do topo. Por isso que eu acho muito importante vocês terem um diálogo bem, uma amizade, na verdade, com as boleiras que pegam topo com vocês, porque dependendo da cor que vai ser o bolo, você vai fazer os elementos de cima, né, para que saia numa paleta de cores correspondente ao que vai ficar aqui embaixo, né? Já pensou você que a boleira utilizasse um vermelho e eu utilizar um vermelho aqui nesse celeiro, né? Então, como é que não ia ficar? O celeiro quase que não iria destacar devido o bolo também ser vermelho. Então, eu já teria que colocar uma outra coloração, uma outra cor aqui no celeiro, tá bom? E isso a gente vai fazer, utilizar em todas as peças para fazer esse topo de bolo em camadas, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês, para não ficar algo muito longo, um vídeo muito longo. Aqui a gente vai utilizar apenas a vaquinha, o cavalinho, o porquinho, e eu acho que a gente vai utilizar o galho e a galinha também para colocar nesse topo, tá bom? A gente não vai usar todos os elementos. É muito bom quando a gente encontra uma imagem assim, que já vem todos os elementos que a gente quer, né? Eu dei muita sorte em encontrar essa imagem, há muito tempo que eu tenho ela. E tem muita sorte de encontrar ela aqui de uma vez só. Mas aí, caso vocês não encontrem, vocês teriam que estar pesquisando um a um como foi feito nas outras imagens, tá bom? Então, a gente vai acelerar o vídeo aqui, mostrando para vocês como é que a gente faz em todo o processo novamente, para vocês entenderem e realmente pegar como que você rastreia, né? Passo a passo desses personagens para colocar no topo de bolo de vocês, tá bom?
que eu queria colocar em cima do topo, tá vendo? Vocês observaram que tudo é modificável, gente, olha, vocês podem modificar qualquer desenho, tá? Alguns desenhos ficam mais complicados, né? Aqui vocês viram que a gente teve que ajustar, reajustar novamente. Isso aqui é técnica, não tem muita técnica na verdade, né? Mas é prática. Então vocês têm que praticar para vocês poderem pegar, vamos dizer assim, os macetes, né? Então, como vocês viram, é muito detalhezinho que você tem que ir, tem que verificar. Então, tem que ter muita paciência para poder trabalhar com o topo em camada, tá? Então, como vocês viram, alguns detalhes não ficam bom, então a gente tem que usar aqui a ferramenta de pontos, tem que alinhar, tem que levantar, tem que baixar, enfim, cortar um pedaço, emendar no outro. Você vai encaixando o que você vê que vai ficar certo, né? Que vai dar certo para você, tá? Os tamanhos também, como eu falei para vocês, eu gosto sempre de padronizar um tamanho com relação ao tamanho do bolo, né? O tamanho dos personagens do bolo. Deixa eu ver aqui se isso aqui vai ficar. Olha, tá vendo? O que eu falei para vocês. É sempre importante que os personagens de cima estejam conversando com o tamanho do bolo, tá? O nome, na verdade, alguns desenhos aqui, no caso as nuvens, né? E o solzinho vai ficar um pouquinho maior por conta do nome. Vai vir aqui, deixa eu colocar aqui algum nome para vocês verem. Vamos colocar aqui o nome Arthur, tá? Deixa eu ver aqui uma fonte. Eu gosto muito de usar Agrobold. Aqui, deixa eu colorir ela aqui. Vamos colocar essa cor. Deslocar aqui o nome. Deixa eu deslocar aqui, colocar um fundinho. Nos nomes, gente, eu sempre acho muito importante vocês veem também com relação à cor que vai ser o topo e conversar, gente. Conversar com quem vai receber o topo é muito importante, né? Porque a pessoa às vezes quer distinguir uma cor com aquela cor que vai combinar com a decoração, enfim, para que o topo realmente fique harmonioso, tá? Essa fonte aqui é uma fonte que a gente cola pedacinho por pedacinho, mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma que eu uso bastante e que eu gosto de usar sempre uma técnica. Por exemplo, essa fonte aqui amarillo, ela é toda ramificada, tá vendo? Como ela é toda ramificada, olha, os pedacinhos se encontram. Se eu for jogar essa fonte aqui diretamente na minha silhuete para recortar, ela vai me recortar todos esses pontinhos aqui, olha, tá vendo? Todos esses pontinhos. E muitas das vezes a gente coloca para recortar, a lâmina não tá muito boa, né? A base não tá com muita cola. Então, eu gosto sempre de deslocar esse nome, tá? Para que ele fique um pouquinho mais grossinho. Mas lembra que eu falei para vocês, a distância do deslocamento ele sempre me dá 200 centímetros, né, de distância. Então, eu vou colocar 0,50 centímetro. Ela vai deslocar só um pouquinho, mas somente para que as pernas fiquem todas unidas, tá vendo? E ela fique um pouquinho mais grossinha que o normal, porque assim não corre o risco que o papel rasgue na hora de você tirar o recorte e também não corre o risco da lâmina, né, se agoniar um pouquinho, ficar um pouquinho agoniada, né, um pouquinho estressada e acabar não cortando perfeitamente essa finurinha aqui, tá vendo? Que essa finurinha para essa já tem um tamanho considerável, então eu gosto sempre de fazer isso nos nomes com as fontes que a gente considera manuscritas, né, que ela vem uma emenda toda, tá bom? Então esse é o nosso topo pronto, tá, gente? E aí agora a gente vai colocar para recortar, mas depois de salvo, que a gente salvou o arquivo aqui, deixa eu salvar ele aqui, é sempre muito importante você salvar para que depois você não fique aí perdida, né, na hora de procurar o topo de vocês, tá? Ou às vezes acontecer alguma coisa, desligar sem querer, né? Então eu vou salvar aqui topo fazendinha. Topo fazendinha. Eu acho que eu vou colocar ainda um tratorzinho bem aqui embaixo
Tá vendo? Ficou tudo bem proporcional, olha. E aqui vai, conforme eu falei pra vocês, vai conforme o tamanho do bolo, tá? Então eu gosto de ir ajustando conforme o tamanho do bolo. Aqui eu tenho uma técnica na hora de colocar pra recortar. Eu separo peça por peça, deixa eu separar aqui o nome, deixa eu separar as nuvens. Aqui eu vou excluir na hora, lembrando que na hora de vocês fecharem, vocês não podem salvar a alteração, porque às vezes vocês perdem alguma coisinha, tá? E aí para recuperar novamente você vai ter que refazer essas peças, tá? Então aqui eu separo, tá, as peças. E aí como que eu vou fazer? Eu vou desagrupar todo esse agrupamento que eu fiz aqui, olha. Então eu vou conseguir separar cor por cor e colocar para imprimir, para recortar, na verdade, cor por cor. Olha, deixa eu separar aqui. Vou separar. E aí eu vou colocando, olha, cor por cor até eu chegar àquela, todas as cores separadas e colocar para recortar, porque isso facilita muito. Às vezes a pessoa vai cortar a vaquinha, vai cortar toda a vaquinha, sendo que você já tinha o papel branco e não aproveitou quando você estava lá com o papel branco para recortar a vaquinha, né? Então é muito fácil, vocês facilita demais a vida de vocês, né? Vocês fazendo dessa forma, separando cor por cor, e aí vocês estarem colocando, né, para recortar, para fazer os recortes. Deixa eu separar aqui. Lembra, tem que separar pedacinho por pedacinho. E aí na hora de colocar na bancada de vocês, na mesa de vocês, vocês vão colocando, olha, como vocês mesmas tiveram trabalho de montar, então vocês vão saber o pedacinho de cada coisinha, olha. Aí vocês podem separar na bancada de vocês. Esse pedacinho aqui é pra vaquinha, então eu vou colocar só as coisas dos lados da vaquinha. Quando eu terminar de recortar aqui, eu vou mostrar pra vocês direitinho e vocês vão entender melhor, tá? Deixa eu ver que não tem mais branco. Deixa eu colocar aqui, aproveitar esse espacinho. Porque aqui, gente, a gente não desperdiça nada. Então, quando a gente tem um pedacinho de folha, assim, eu sempre gosto de colocar nos pedacinhos que dei, né, na verdade, precisam caber todos os elementos dentro do pedacinho para que saia um recorte perfeito. Então, ó, depois que eu separei todos esses pedaços, eu vou colocar aqui na minha folha, né? Eu gosto muito de usar aqui a nossa base com um pouco a revelar, né? Como eu já expliquei em outros vídeos para vocês. Eu gosto de deixar ela à mostra aqui um pouquinho a revelar, porque assim me facilita, né? Quando eu tiver algum pedacinho de retalho, então eu vou saber certinho o tamanho do retalho e se eu posso realmente usar para fazer esse recorte, né? Esse trabalho, tá? Então eu vou separar pedacinho por pedacinho aqui para vocês. E aí a gente vai montar esse topo no próximo vídeo, na próxima aula. Então vocês fiquem ligados aí que a gente tem umas técnicas bem interessantes para passar para vocês, tá bom? Com relação a topos de camada. E a gente vai finalizar essa aula por aqui. Fiquem ligados que amanhã a gente vai estar postando o molde desse arquivo, nesse arquivo que nós fizemos aqui, e também mostrando para vocês como finalizar e como colar cada pedacinho desse aqui, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula e fiquem ligadinhas aí, viu? Até mais! E aí, pessoal, vocês gostaram desse nosso segundo vídeo da nossa série de topos de bolos em camada? Próximo vídeo nós estaremos mostrando passo a passo como vocês montarem esse topo. E também no próximo vídeo, que é o nosso terceiro vídeo, nós estaremos disponibilizando esse arquivo desse topo que nós criamos juntinhos, tá bom? Então fica ligadinho, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like aí para fortalecer a nossa amizade e ativa o sininho das notificações, porque assim que o nosso terceiro vídeo for lançado, você será a primeira pessoa a ser avisada desse vídeo, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula. Até mais!